Paz e graça, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos cumprimento neste momento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem entregou a sua vida para livrar-nos dos nossos pecados. Irmãos, sejam bem-vindos neste meu canal. Se você é novo, por favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, convide para mais e mais amigos. Vamos lá falar deste assunto, porque é um assunto que eu em particular, eu não entendo muito, não compreendo muito. Não vou discordar com aquilo que alguns pensam sobre este assunto. O assunto aqui hoje é: pode ou não pode orar em línguas? Esse é o assunto. Essa é a questão. Eu respondendo este assunto, ou respondendo a esta questão, eu poderia simplesmente perguntar ao caro irmão que talvez apoie que se pode orar em língua, e também poderia perguntar ao irmão que não apoia esta língua, este assunto, ou seja, este assunto de orar em línguas. Sobre meu ver neste caso, eu acho que não se pode, eu não apoio que se possa orar em línguas para alguém que não entende aquela língua, porque por mim e para mim a oração é feita para mim. Imagine para mim, imagine que alguém ore para mim numa língua que eu não entendo. Oração para alguém é como remédio. Imagine você estar com dor de cabeça e te receitar, por exemplo, o que um comprimido que não tem nada a ver com a doença que sente. Você vai tomar aquele comprimido, mas o que vai acontecer é que aquele comprimido não vai dar efeito. O que vai acontecer é que aquele comprimido há de buscar os pontos que dói para ele reagir. Porém, quando chegar aonde dói, ele vai achar aquilo estranho, não vai lutar contra aquela doença, porque ele não foi programado para lutar contra aquela doença. Assim tem sido para com alguém que sai do seu país, onde mora, ou seja, do seu país de origem, ir para um país que nunca foi para aquele país e que nunca falou a língua daquele país. Eu acho que quando chegar lá naquele país, vai ser muito difícil de compreender o que se fala naquele país. Talvez alguém possa se dirigir a aquela pessoa, aquele viajante, para lhe perguntar sobre uma coisa. Imagina alguém chegar e te perguntar se comes alguma coisa numa língua que nunca ouviu falar. Simplesmente aquilo vai ser estranho para você. Vai ser muito estranho. Então, respondendo, eu acho que orar em línguas, eu acho que isso sim pode, mas o que eu sei é que pelo menos isso não tem nenhum efeito para alguém na qual está a orar, porque a pessoa, você está a falar com o espírito da pessoa, mas aquele espírito da pessoa
foi educado numa língua que só aquela língua compreende. Se você meter uma língua estranha, simplesmente aquele espírito não vai responder aquela língua, pois não entende. Vão dizer, não, se aquela pessoa, o espírito daquela pessoa estiver em Deus, é claro que vai entender, porque orar em língua está escrito no Atos dos Apóstolos, e que quando o Espírito do Senhor desceu sobre os apóstolos reunidos naquela igreja, começaram a falar em língua. Quando o Espírito do Senhor desce sobre eles começam a orar em línguas. Isso é muito importante. Nós temos que receber essa informação. Eu sei muito bem que quando o Espírito do Senhor desceu sobre os apóstolos começaram a orar em línguas. Mas vamos lá ver o que diz a escritura ali. Eles começaram a orar em línguas para que todo mundo reunido ali pudesse entender na sua língua, porque era muita gente reunida que cada um falava uma língua diferente da outra. Então, quando o Espírito do Senhor desce, ele desce para que aquelas pessoas todas reunidas pudessem entender aquilo que falavam os apóstolos. O Espírito do Senhor desce sobre aquelas pessoas, os apóstolos. Temos que entender bem isso. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, desce sobre os apóstolos. E quando desce sobre os apóstolos, eles começam a orar em línguas. Mas o mesmo Espírito não desce sobre aquelas pessoas que estavam reunidas. Neste caso, quando o Espírito desce sobre os apóstolos, aqueles que estavam ali reunidos, eles não receberam o Espírito Santo, tanto que começaram a estranhar o que estava a acontecer ali. Eles estranharam de forma que começaram a se questionar. Eles estão malucos. O que estão a falar? Como? Esses não são aqueles que nós conhecemos, que hoje estão a falar em línguas que cada um aqui possa perceber. Percebo a importância de orar em línguas. A importância de orar em línguas é mais ou menos para que aqueles que estavam reunidos ali pudessem perceber o que se trata, ou seja, o Espírito desce para fazer aqueles perceberem que ali está-se a falar do Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo que dá aos apóstolos o poder de orar em línguas era mais para facilitar a compreensão de toda a multidão de pessoas que se reuniam em nome de Deus, o Todo-Poderoso. Não era o Espírito para que se pudesse orar, só para demonstrar que, para eles exibirem-se diante daquela multidão. Não. Eles oravam muito mais para que toda aquela multidão pudesse entender-se, compreender-se entre si. Então, não me aparece por aí a defender que orar em línguas sim pode, porque orar em língua, quando o Espírito Santo desce sobre si, em plena oração, você tem que começar a orar em línguas. Como? Qual é a função? Como é que você vai falar comigo numa língua que eu não entendo? Porque eu preciso entender a língua para que podemos conversar. Porque você está a falar comigo numa língua. Imagina você começar a falar de língua que eu não entendo. Eu simplesmente vou viajar, não vou compreender aquilo.
Eu estou a falar com o espírito em si, dentro de si, o seu espírito se conectar, vai perceber. Não, não. Estou a falar com demônio dentro de si. Então você está falando língua de demônios. E isso não veio de Deus. Não veio de Deus. Deus te deu língua na qual você precisa se comunicar com tuas pessoas ou com pessoas de Deus. Porque eu me lembro que tem uma passagem onde o mesmo Deus usa a língua para confundir os seus... porque eu não estou aqui para andar por aqui a citar passagens bíblicas, mas estou aqui para defender algumas coisas da Bíblia. Porque existem aqueles que levam muito tempo a andar aí a decorar a Bíblia. Isso não me interessa. A mim isso não me interessa. O que interessa é que sabe muito bem que o que eu estou a falar é real. A Bíblia defende muito bem que deve sim se orar em línguas. Deve se orar em línguas. Mas a Bíblia não defende que eu tenho que orar em língua para alguém que não compreende a língua. Isso não faz sentido. Então, a minha opinião pessoal, se quiser continuar a orar em línguas, continue. Mas eu acho inútil ter que orar em línguas se a pessoa para a qual está a orar não entende essa língua. E eu ainda garanto que você também não entende essa língua. Eu vou falar um pouco aqui na minha região, porque nós temos curandeiros aqui em África. Os curandeiros o que fazem? Eles quando são curandeiros... Temos a divisão aqui do nosso país, temos o norte do Moçambique, e temos o centro de Moçambique, e temos o sul de Moçambique. Então, quando se é curandeiro da zona norte, ele lá usa uma língua que aqueles de lá não entendem. Os da zona norte não entendem. Talvez seja uma língua que se entenda aqui na zona sul, mas lá na zona norte não se entende. Então, quando você é de zona centro, é ide, faz a mesma coisa. Aqui, por exemplo, na minha zona, na minha região, neste caso, zona sul da África. Não, zona sul de Moçambique, perdão. Então, aqui na minha zona sul de Moçambique, os curandeiros usam uma língua de África do Sul. Do vizinho África do Sul. Vizinho é um país com o qual fazemos fronteira. África do Sul eu acho que todo mundo conhece, porque é um país perdido em África, né? Já que está no outro nível, África neste caso. Então, eles quando estão aqui em Moçambique, aqui na minha zona, usam a língua da África do Sul. E existe alguém que andam com ele, que quando estão a fazer seu trabalho, aquilo ali vai interpretar o que ele fala, para o resto do pessoal entender. Mas uma coisa eu vos garanto, aquele também que é intérprete não entende aquela língua. É uma coisa, é uma encenação. Um dia deste, eu vos trago um vídeo a falar dessas coisas de curandeirismo, se são reais ou não. Então, eu só queria ressaltar isso, que não vale a pena andarmos a apoiar porque é o Espírito do Senhor, porque sei lá o que, o Espírito Santo desceu, então nós temos que orar em língua. Não, o Espírito do Senhor, quando desce para se orar em línguas, é para que haja compreensão, entendimento. Não é para você orar em línguas se a pessoa para a qual está a orar não entende aquela língua. Não é isso que diz a Bíblia. Nós temos que nos comunicar e nos entendermos. Então, parece que estou preocupado com algumas coisas aqui. Eu tenho sempre reparado para os lados. Tem uma coisa que eu tenho que ver, tenho que prestar atenção aqui, senão as coisas não saiam bem. Não saem bem.
Então, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo. Epa, sua opinião conta muito. Por isso, pode deixar aí nos comentários o que acha. Devemos ou não devemos orar em línguas? Podemos ou não podemos orar em língua? Qual é a importância de se orar em língua? Hein? Qual é a importância de se orar em línguas? Não podemos sair por aí ao fazer uma oração em línguas se sabemos que a pessoa para a qual estamos a orar não entende essa língua. E muito obrigado. Se inscreva no canal, por favor. Faz meu canal, como pode ver, ainda é um canal muito miúdo. Penso, por favor, ajude-me a crescer. Porque eu tenho muito assunto para trazer para este canal. Tenho muito assunto para trazer. Minha opinião. Eu não sou pastor. Não sou nenhum obreiro. Mas eu leio a Bíblia. E também o mesmo espírito que você usa. É o mesmo que eu uso para poder entender o que a própria Bíblia quer dizer nas suas sagradas escrituras. Muito obrigado.